Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história de Roma, mas mais especificamente no seu período como monarquia e como república, beleza? E para começar, vamos dar uma lida na habilidade estruturante do currículo paulista que se liga a essa temática de Roma, né? Então vamos lá. Caracterizar o processo de formação da Roma antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos monárquico e republicano. Então, essa é a habilidade estruturante, né, do currículo paulista que se liga a esse tema. Então, quando a gente estuda a história de Roma, pessoal, a gente tem que ter em mente que a longa história de Roma se divide em 3 períodos, né, que foram 3 sistemas de governo diferentes, né, a monarquia, a república e o império, que é o mais conhecido deles, né, nos filmes, nos desenhos e na história em si mesmo, né. A história dos imperadores é muito famosa, né. Então, vamos começar pela monarquia romana, que foi de 753 a.C. até 509 a.C. É um período que não existem muitas fontes históricas, né, para os historiadores, os pesquisadores se debruçarem, né, para poder compreender melhor esse período. Tanto é isso que a história do surgimento de Roma, ela tem um viés mítico, né? Reza a lenda que o Rômulo e Remo, né, eram gêmeos, foram criados por uma loba, né, e posteriormente eles fundaram, né, a cidade de Roma, que inicialmente era uma cidade-estado, né? E como vocês sabem, uma cidade-estado seria o quê? Uma cidade autônoma, independente. Então, aquele império que nós conhecemos, gigantesco de Roma, ele se iniciou como uma pequena cidade-estado fortificada, como forma de se defender dos seus inimigos, né? Como era uma monarquia, então essa história da origem de Roma, tem o lado mítico, mas do lado histórico é bem provável, pelo menos assim as fontes dizem, né, que o primeiro rei de Roma foi Rômulo, né, um desses gêmeos. Como eu disse, não existem muitas fontes históricas, então para se confirmar essa e outras histórias, são necessárias mais pesquisas, né, mais escavações arqueológicas, descobertas de documentos, mas a tradição conta que o primeiro rei foi Rômulo, né? Beleza? Então, como se tratava de uma monarquia, claro que o sistema de governo ele se baseava, pelo menos em parte, na monarquia, né, na figura do rei, da família real, e também do Senado, que tinha a função legislativa, né? Então, essas eram as 2 principais instituições de poder na Roma monárquica. O rei ele não governava sozinho, existia um Senado que propunha leis, que aprovava ou recusava leis. Então, o rei ele tinha que governar em sintonia com o Senado, né? E vale dizer que esse Senado era, em sua grande maioria, ou melhor, era todo dominado pelos patrícios, né? E a própria monarquia também vinham de famílias oriundas do patriciado, que mais para frente eu vou explicar o que era, né? Então, aqui a origem de Roma tem um lado mítico, mas muitas vezes o mito ele se baseia, dentro da sua linguagem fantástica, em fatos mesmo, né? Em fatos reais. E a história de Roma, né, da fundação de Roma, se baseia muito nisso, né, nos irmãos gêmeos, que posteriormente fundaram a cidade de Roma, né, que seriam descendentes de Enéas, né, que teria lutado na guerra de Troia e teria fundado uma cidade onde posteriormente teria sido fundada a cidade de Roma pelos irmãos. Beleza? Aqui tem a sociedade romana, no seu período como monarquia. Existiam os patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os patrícios era a elite,
a elite política, a elite econômica, a elite agrária. Então eram pessoas de famílias tradicionais, eram pessoas ricas que detinham grande poder, e eles, voltando um pouco aqui, eles comandavam tanto a monarquia, porque os reis, eles provinham dessas famílias, do patriciado, né? E o Senado também era controlado pelos patrícios. Então, patrícios, seguido vinham, em seguida vinham os clientes, que eram uma espécie ali de classe média, né? Eram plebeus ricos e patrícios pobres, ficavam no meio ali. Eram pessoas que eram descendentes dos patrícios, mas eram pessoas mais pobres. Viviam em total dependência ali dos patrícios, né? Em seguida haviam os plebeus, que eram pessoas pobres, pequenos agricultores, pequenos artesãos e comerciantes. Era uma população grande, mas que não detinha nenhum tipo de privilégio político, nenhum tipo de influência política ou econômica. E os escravos, que nessa época eram uma minoria ainda, normalmente eram pessoas que se tornavam escravos porque as suas cidades eram invadidas e conquistadas pelos romanos, e aí eles se tornavam escravos, ou pessoas que tinham dívidas com o patriciado, né? Algum tipo de dívida, não conseguiam pagar, então eles pagavam na forma de escravos, se tornavam escravos para pagar essa dívida. Então, estruturalmente, a sociedade romana no período monárquico se dividia nesses 4 grupos. Beleza? Atividades econômicas, pessoal. Roma, no seu período monárquico, ele tinha uma atividade econômica ainda muito restrita, né? Se baseava no quê? Na agricultura e no pastoreio, ou seja, criação de gado, de animais, né? Então, era uma atividade econômica ainda restrita, que posteriormente se ampliaria para outros itens, né? Mas nesse período de Roma ainda como a monarquia, essas eram as 2 atividades econômicas principais, né? Como toda sociedade, pessoal, Roma, vou voltar um pouquinho aqui, também era uma sociedade que se dividia em classes sociais. E claro que quem está lá em cima quer manter os seus privilégios e aumentá-los, muitas vezes passando por cima dos direitos das outras classes sociais. Então, patrícios principalmente, junto com os clientes, né, detinham os seus privilégios, principalmente os patrícios, detinham todo o poder político e econômico, e os plebeus eram pobres, eram explorados, não tinham terras em quantidade e em qualidade para poder produzir, então eles eram explorados pelos patrícios, né? E como foi dito anteriormente, essas instituições aqui, o Senado e a monarquia, eram monopolizadas pelo patriciado, né? Então, eles, além do poder econômico, eles detinham também todo o poder político. Beleza? A tradição conta, pessoal, que Roma, em seu período monárquico, teve 7 reis. E o último teria sido Tarquínio, né, o Soberbo, né? A tradição conta que o filho dele teria estuprado a filha de um patrício muito importante, muito influente na sociedade romana. E isso teria ocasionado uma revolução que derrubou a monarquia e instaurou uma república, né, em Roma. Dentro dessa história, que não se sabe ao certo se realmente ocorreu, pode ter ocorrido, mas são necessários mais estudos, o fato é que isso demonstra que na sociedade romana, ali no final da monarquia, existia um conflito social e político entre os grupos sociais. Então, muitos pesquisadores interpretam que, na verdade, o Tarquínio, o último rei, né, da monarquia romana, ele era etrusco, ele, pouco a pouco, ele foi minando a influência e o poder do Senado e concentrando cada vez mais as decisões e os poderes nele mesmo, no próprio rei.
Então, e segundo as pesquisas, esse rei ele buscou se aproximar dos plebeus, que eram, em matéria de números, eles eram maioria na população. Então ele concedeu uma série de privilégios aos plebeus. Então isso meio que assustou, incomodou o patriciado. Eles temiam perder influência política e econômica. Então muitos pesquisadores acreditam que, na verdade, o que aconteceu ali foi um conflito social, um conflito entre as classes, né? O patriciado, né, temendo perder a sua influência, acabou que derrubando o rei, né? Segundo algumas pesquisas, né? Segundo algumas interpretações desse período final da República Romana, né? Aqui tem uma obra de arte, né, que retrata a morte, o suicídio de Lucrécia, que era filha, né, de uma pessoa, de um homem importante na sociedade romana, filha, e era também esposa de um outro homem importante. Após o estupro, ela teria se suicidado, né, uma adaga no coração. Deixa eu só ver de quem é essa obra de arte, que eu acabei me esquecendo, só para a título de informação, pessoal. Vou pegar aqui. Botticelli, de 1496 a 1504. Obra do grande pintor renascentista Botticelli. Essa obra se encontra no Isabella Stewart Gardner Museu, né, em Boston, nos Estados Unidos. Só a título de informação mesmo. Então, aqui foi o período final da monarquia de Roma, né? O sétimo rei acabou sendo deposto e no lugar da monarquia foi instaurada uma república, né? Essa república foi de 509 a.C. até 27 a.C. Quase meio século, quase 500 anos, né, de república, no caso. Então, aqui tem a sociedade, mas acho interessante a gente começar pelas instituições da república. Não, vamos começar pela sociedade mesmo. A sociedade romana, pessoal, no seu período como república, ela também era dividida, tinha em patrícios, clientes e plebeus e escravos. Só que o que vale notar nesse período, pessoal, é que durante o período da Roma republicana, os plebeus foram cada vez mais ganhando mais espaço na vida política e econômica. Eles, como eram maioria, então eles ganharam importância tanto no exército como também no que se refere à força de trabalho. Eles eram a maioria, então eles utilizaram a seu favor essa importância no que se refere ao exército, às guerras e também como força de trabalho, e foram galgando posições, foram conseguindo mais direitos, beleza? Então, o interessante desse período da Roma como república é esse, que os patrícios ainda eram elite, tinham os clientes como seus tutelados, né? Mas os plebeus passaram a ganhar importância nesse período, conquistando direito de participação política, conquistando o direito de se casar com pessoas que eram patrícias, coisa que era proibida antes. Não era permitido o casamento de um patrício com um plebeu antes. Só a partir dessa conquista de maior espaço, de maior importância dos plebeus na sociedade romana, foi que eles passaram a conquistar esses direitos, né? Pessoal, essa questão social é importante também para a gente avaliar como eram ocupados os cargos públicos na República Romana. Beleza? Então, assim, a maioria dos cargos públicos eram ocupadas, pelo menos inicialmente, pelos patrícios, né? Que era a elite política e econômica na República Romana. Então, aqui nós temos um pequeno resumo das principais instituições do Estado romano, né, em seu período como república. Então, aqui tem um nome em latim, né, res publica, né, que significa coisa pública. Então, seria um governo do povo, né, o povo participaria ativamente dos rumos da república, né. Então, aqui nós temos alguns cargos
E eu vou começar pelos cônsules, né, que eram sempre eleitos em número de 2, né? Eles governavam apenas por um ano, para que houvesse sempre uma rotatividade, né, no poder executivo, que eles eram as maiores autoridades no que se refere ao poder executivo, na execução das leis, né, na execução dos gastos públicos, né, dos recursos públicos. Então, quando havia guerras, eram eles que lideravam o exército, eram eles que convocavam o Senado, quando tinham alguma discussão que precisava ser discutida no Senado. Então, eles gozavam de muito poder. Em períodos de guerra, períodos de grande instabilidade, de epidemias, um período em que era exigido uma tomada de decisões mais rápida, um dos cônsules era eleito como ditador, ou seja, ele era eleito por um período de 6 meses, né, e ele gozava de total poder nesse período, total poder de decisão, né, ele não dependeria nem do Senado nem das Assembleias Populares, né. E temos o Senado aqui, que era uma instituição muito importante e poderosa na República, né, que era composta por patrícios, né, a elite, no que se refere à sociedade romana. Então eles, todo o erário, ou seja, o que é erário? São os recursos públicos. Para serem disponibilizados para determinada obra, para determinado empreendimento, ele tinha que ser aprovado pelo Senado. A política externa estava a cargo do Senado. Então o Senado ele tinha uma importância muito grande. Normalmente as pessoas falam que na República Romana o Senado era a instituição mais poderosa. Talvez seja, mas acho que o mais interessante é entender que na República Romana existia um equilíbrio entre os poderes. Os cônsules, que era o poder executivo, o Senado, que era o poder legislativo, né? E as assembleias populares, né? A Assembleia Centuriata, a Assembleia Curiata menos, ela não tinha tanta importância, e a Assembleia Tribunícia, que era o quê? Representantes do povo. Então, existia um equilíbrio entre esses 3 poderes na República Romana. Uma outra função que o Senado tinha era de julgar conflitos. Ele tinha certas atribuições também de judiciário, né, de poder judiciário, de julgar, de ser um tribunal que ia mediar os conflitos, né? Então, aqui nós temos o poder legislativo, o Senado, o poder executivo, que são os 2 cônsules que governavam ao mesmo tempo, e, em matéria também de poder legislativo, nós temos essa Assembleia Centuriata, né? Que era a Assembleia Popular, né? Que representava diretamente o povo, mais importante na República, né, que era composta por 98 centúrias patrícias, da elite, e 95 plebeias, ou seja, toda decisão que fosse votada e aprovada nessa Assembleia, ela iria, pelo menos em tese, inicialmente, favorecer os interesses dos patrícios que tinham a maioria, né, tinham 3 votos a mais. Então, todas as leis eram votadas aqui, nessa Assembleia Centuriata, todas as magistraturas, que eu vou falar daqui a pouco, eram eleitos aqui também por essa Assembleia Centuriata. Então, nós tínhamos também essa outra Assembleia, a Assembleia Tribunícia, que se referia às tribos, né? 31 tribos rurais ligadas novamente à elite, né, aos patrícios, e 4 urbanas, ligadas ao proletariado, aos plebeus. Então, todas as leis também tinham que ser votadas nessa Assembleia. Então, temos aqui o Poder Executivo, de executar as leis, o Senado, o Poder Legislativo, que representava, né, pelo menos em tese, eram os anciãos, as pessoas mais velhas que, em tese, teriam mais sabedoria, que faziam parte do Senado. Os cargos, os eleitos para o Senado eram no máximo 300, e o cargo era vitalício, por toda a vida. Beleza? E tínhamos também as magistraturas, que respondiam
diretamente aos cônsules. Eles tinham uma série de atribuições, cobrança de impostos, administração de ruas, prédios públicos, manter a lei, a ordem, manter a moral e os bons costumes. Então era o quê? Eles respondiam diretamente ao quê? Aos cônsules, que eram os chefes do poder executivo, né? E eu falei anteriormente aqui que os plebeus na República, eles eram pessoas pobres, exploradas pelos patrícios, mas em determinado período da República Romana, eles conquistaram poderes. E um desses poderes foi esse aqui, ó, tribunos da plebe, que era um cargo importantíssimo, porque toda lei que fosse votada na Assembleia ou no Senado tinha que passar, para entrar em vigor, pela aprovação do tribuno da plebe. Se ele vetasse a lei, essa lei não entraria em vigor. Então, isso era de suma importância, porque, como nós vemos aqui, ó, o Senado era controlado pelos patrícios, a Assembleia Centuriata, a mesma coisa, a Assembleia Tribunícia, a mesma coisa. Então, se você fosse aprovada qualquer lei que fosse contra os interesses dos plebeus, esse tribuno da plebe tinha o poder de vetar essa lei. Toda lei que fosse contrária aos interesses da classe plebeia, que era maior em números, né, na República Romana, poderia ser vetada. E o de ditador, que eu já falei, né, que em momentos de grave crise, seja guerras, seja epidemias, um dos cônsules era eleito por 6 meses como ditador, gozando de totais poderes para executar, né, as medidas que deveriam ser realizadas para que essa crise fosse superada. Então, normalmente se diz que o Senado era a instituição mais poderosa, e ela era muito poderosa mesmo, mas acho que o mais interessante aqui a se falar é que existia um equilíbrio entre os poderes. Claro que dentro do jogo político existiam pessoas que, de certa forma, jogavam, né? Então eles, de certa forma, corrompiam as instituições, tornavam uma instituição mais poderosa do que outra, mas em tese o que existia era um equilíbrio entre os 3 poderes aqui, né? O executivo, os cônsules, o Senado, né? O poder legislativo e as assembleias populares, né? A Assembleia Centuriata, a Assembleia Tribunícia. A Assembleia Centuriata mais importante, a Tribunícia também tinha sua importância, e a Assembleia Curiata, que no período monárquico tinha funções mais assim religiosas, na República ela perdeu espaço, né? Perdeu poder. Beleza? Então, quais eram as atividades econômicas na República Romana? A agricultura, o pastoreio, como na monarquia, só que na República começaram a surgiu o comércio marítimo e o expansionismo. Eu coloquei uma pintura aqui que se refere às guerras púnicas, que foi travada entre a Roma republicana e Cartago, um poderoso império marítimo ali também. Então, Roma e Cartago entraram em guerra por 3 vezes, todas foram ganhas por Roma, mas foram guerras que duraram mais de 100 anos, né, pelo controle ali do Mediterrâneo e da Península Itálica. Roma, após derrotar e destruir Cartago, porque Roma não apenas derrotou Cartago, ele destruiu a cidade de Cartago, né, o Império Cartaginês. E a partir disso ele passou a se expandir territorialmente cada vez mais, controlou toda a bacia do Mediterrâneo, controlou o comércio do Mediterrâneo, que era a principal rota de comércio, tinha que passar pelo Mediterrâneo, e com isso acrescentou-se o quê? Esse comércio marítimo que aumentou muito a partir das guerras púnicas, né, de Roma contra Cartago. E com esse expansionismo, né, que também tinha uma função econômica, né, que quando Roma, cada vez que se expandia, cada vez que dominava e controlava um território, um povo, começou-se o quê? A vir cada vez mais escravos. Uma sociedade em que tinha escravidão, mas não era algo tão intenso, a partir dessa expansão da República Romana,
do aumento do território romano, o que aconteceu? Houve também um aumento da escravidão, e isso transformou a sociedade romana na República. Uma sociedade que tinha essas três classes aqui, e na base estavam os plebeus, e tinham os escravos, mas eram em menor quantidade, mas durante a República, durante o expansionismo romano, os escravos acabaram o quê? Acabaram se tornando a principal força de trabalho durante a República e durante o Império posteriormente. Então isso trouxe uma transformação na sociedade. Os plebeus, que conquistaram uma série de direitos exatamente por eles ser, antes, a principal força de trabalho e ser o grupo que a principal força ali dentro do exército, né? Eles perderam espaço e com isso os patrícios acabaram controlando grandes porções de terra, o grande latifúndio, né? Grandes porções de terra em que a principal força de trabalho eram os escravos. Então os plebeus ficaram em uma situação de grande pobreza, né? E grande concentração de terra nas mãos dos patrícios, mão de obra escrava, né? E os plebeus, houve um grande empobrecimento dos plebeus, né? Que passaram a vender as suas terras, né, por preços muito baixos aos patrícios e foram para as cidades, né? E com isso houve uma superpopulação, aumento muito grande, né, dos centros urbanos em Roma, beleza? Então é interessante notar que esse expansionismo aumentou o número de escravos, fez com que os patrícios ganhassem mais poder, concentrando muitas terras em suas mãos, né? Os plebeus empobrecidos vendiam as suas terras e foram para as cidades, gerando uma superpopulação nas cidades. Então houveram transformações aqui, beleza? Por conta desse expansionismo romano, né? E houve, como eu falei também, um incremento aqui. Roma se tornou também uma potência no comércio marítimo, né? Mas chegou um período em que a República Romana caiu, deixou de existir, e o sistema de governo que substituiu a República foi o Império, né? Então, houveram alguns fatores que contribuíram para isso. A corrupção política nas diversas instituições é uma delas. Formação de um exército profissional, porque chegou um momento em que Roma, com a necessidade de expandir o seu território e manter esse território conquistado, ele precisava ter um exército profissional. Então os soldados, eles recebiam salário, eles eram profissionais. A profissão deles era fazer parte do exército, eles não eram apenas convocados, a profissão deles era fazer parte desse exército. Então, com isso, com essas guerras de expansão do território, com esse exército profissional, houve assim, os generais ganharam muita importância e muita popularidade entre os seus exércitos, os exércitos que eles comandavam. E isso fez com que, com esse ganho de poder, de popularidade, que os generais tivessem intenções políticas. Eles passaram a influenciar na vida política ali. Então, houveram guerras civis, 2 triunviratos. O que é um triunvirato? É um governo com 3 líderes. E essas guerras civis, a primeira, onde saiu vitorioso Júlio César, que depois foi assassinado, e posteriormente o seu afilhado, em outra guerra civil, em outro triunvirato, Augusto, né? Otávio, que recebeu o título de Augusto, né? Como de divindade, fundou o Império Romano. Júlio César já tinha, de certa forma, minado as instituições da República, o Senado, era um ditador, mas quem instaurou mesmo a República foi o seu afilhado Augusto, né? Otávio. Só que durante ainda a República houveram conflitos sociais. Como eu disse, os plebeus ficaram empobrecidos, perderam, não tinham acesso à terra. A agricultura era uma fonte de renda muito importante. Se você não tivesse terra, você
ficava empobrecido, então muitos plebeus tiveram que ir para as cidades procurar emprego, né? Buscar uma outra fonte de renda. Então, um efeito disso, dessa concentração de terras nas mãos dos patrícios, foi o quê? Uma reforma agrária. Os irmãos Graco propuseram uma reforma agrária, uma reforma que dividisse as terras, fizesse com que os plebeus tivessem acesso a essas terras que estavam sob o controle só dos patrícios. Por conta disso se gerou um conflito social muito sério na República Romana e os dois irmãos acabaram sendo assassinados, né, em períodos diferentes, né, mas períodos próximos ali. E isso culminou com o quê? Isso já demonstrava que a República estava em crise por conta desses conflitos sociais entre patrícios ricos e plebeus explorados, por conta da corrupção política nas instituições, por conta da rivalidade e da intenção de ter muito poder por parte dos generais, né? Tudo isso foi minando o poder, a República Romana, e como consequência, como eu falei, primeiro com Júlio César, que minou a República, e depois com seu afilhado Augusto, né? Augusto Otávio, né? Ele instaurou o Império, que durou muito tempo, né? No Ocidente durou até 476 d.C. e no Oriente até 1453. Mas esse é assunto para um outro momento. Então, eu queria explicar para vocês como funcionava a Roma politicamente e socialmente na monarquia e na república. Espero que vocês tenham entendido. Espero que ajude vocês a melhor compreender esses dois períodos da história romana, monarquia e república. Beleza? Um abração. Tchau, tchau.